Estamos dando início à nossa série de estudos sobre a família durante todo esse mês de março. Então não falte, vem estar conosco. É algo instrutivo para que a nossa casa seja edificada de fato na rocha. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 18, é o texto base dessa manhã. Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, escrito por Moisés, capítulo 2, verso 18, e depois do verso 21 ao verso 25. Vou nem perguntar se todos acharam, porque até... Vamos lá, acharam? Gênesis 18 vai dizer o seguinte, igreja: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, farei uma adjutora que esteja como diante dele. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Lembrando que todo domingo vai ser um tema diferente. O tema de hoje é família, um projeto divino. Glória a Deus. Entendendo que, por mais que queiram desconstruir essa instituição divina, ela por si só é mantida pelo próprio Deus. Então sempre vai haver os remanescentes, sempre vai ter aquele que não se dobra a Baal, sempre vai ter aquele que realmente é fiel à palavra do Senhor, e glória a Deus por isso. E diante do que nós temos visto, nós não podemos nos calar ou ficar alheios, a essa desconstrução, porque cabe à igreja ser o sal da terra e a luz do mundo. E o padrão bíblico para a família vem da parte do próprio Deus, que estabeleceu a família. Amém? Nós lemos agora no texto que Deus diz no verso 18 que ele declara que não é bom que o homem viva só. Então Deus criou o homem para ele viver em família. Essa coisa do homem ser sozinho ou viver sem esse contexto familiar, isso vai contra o próprio Criador, vai contra as bases desse Criador. E por si só, o texto diz que não é bom que o homem não viva em família. Concorda comigo? O texto está dizendo. Não é bom que o homem viva só, ou seja, não é bom que ele viva isolado, que ele viva sem padrão, que ele viva sem comunhão, que ele viva sem afinidade, que ele viva sem afeição de alguém. Não é bom. Se não é bom, é porque é ruim. Então, a base que nós temos para a família vem da própria palavra de Deus, que lá em Gênesis estabelece o homem e a mulher como a base para uma família. Lembrando que nós não estamos aqui para querer forçar algo porque eu creio na Bíblia. Não, nós vamos, através da palavra de Deus, provar que a família é uma instituição divina e que continua sendo projeto de Deus. Não é que Deus começou com família e agora não quer mais continuar com família. Pelo contrário, nosso Deus é um Deus de verdades eternas, de verdades absolutas. Então, nós não temos autoridade, direito de mudar aquilo que o próprio Deus estabeleceu. Se fizermos isso, vai dar ruim, porque a gente tem visto isso na nossa sociedade, não é? Pessoas completamente desequilibradas, pessoas perecendo emocionalmente, fisicamente, financeiramente, por conta dessa desestrutura que elas buscam para si, achando que é uma forma, um estilo bom de viver, e na verdade a Bíblia diz que não é bom. Então, entre aquilo que eu acho, que eu considero bom,
e entre o que a Bíblia considera bom, eu vou lutar com aquilo que a Bíblia me ensina. Amém? Eu preciso me sujeitar a quem me criou. Eu preciso bater continência para quem criou a minha estrutura. Seja homem, seja mulher, seja filho. Então, Deus, Ele me conhece. Ele conhece Adão. Por isso Ele diz, não é bom que o homem, que Adão, viva só. Vou fazer para ele uma adjutora. E fez. Amém? Irmãos, o texto 21 ao 25 vai dizer o seguinte: então Deus fez cair um sono pesado, fez Adão dormir um sono profundo, tirou a costela de Adão e dessa costela formou a mulher. Então a mulher não foi feita do barro como o homem, ela foi feita da costela do homem, tá? E aí o verso 22 vai dizer: e da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou a mulher e trouxe a Adão. Criou a mulher e trouxe e apresentou ela a Adão. E no verso 23 diz assim: e Adão disse: este agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, por conta do varão foi tomada. E aí o verso 14 deixa algo muito claro: que o homem vai se unir a uma mulher, eles vão deixar a casa dos seus pais e vão constituir uma nova família. É o que diz a palavra de Deus. Eu não posso mudar isso, você não pode mudar isso, ninguém tem autoridade para mudar isso. Amém? Essa é a receita que dá certo. A receita de bolo de Deus sempre vai dar certo. A nossa vai solar, vai dar ruim, não vai crescer, porque é do nosso jeito. Se a gente fizer conforme a cartilha de Deus, vai dar bom. Portanto, deixará o varão do seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua, e serão ambos uma carne. Glória a Deus. E no verso 25 vai dizer que eles não se envergonhavam por estarem nus, ou seja, não havia ainda pecado. O pecado ainda não tinha entrado no mundo. Então, igreja, o texto é bem claro quando diz que o próprio Deus estabeleceu a família, correto? Amém? A família ela não foi uma evolução da humanidade. Ela foi algo criado desde o princípio, desde o primeiro homem, desde o primeiro casal. Deus já estabeleceu o casamento e, consequentemente, a família, tá? Homem e mulher. A gente vai ver mais para frente que macho e fêmea os fez. Ele não fez dois machos ou duas fêmeas, ele fez macho e fêmea. Ele não fez gambiarra, como dizia um professor de hebraico meu. Deus fez macho e fêmea, ponto. O que passar disso é invenção humana. Glória a Deus. Então, nós não podemos aceitar que a família bíblica ela seja desconstruída. Nós precisamos ser pessoas que combatem esse tipo de situação. Por quê? Porque a nossa missão faz com que o oponente ele cresça. É ou não é? Entra numa luta sem dar um soco. O que vai acontecer? O outro que quer bater vai vir com força. Porque você não reage, vai ser um saco de pancada ou não é? Só que a nossa força não está necessariamente na política, em emendas, né, em decretos no legislativo. Nós temos como principal ajudador o próprio Deus. Então, para que a nossa família ela seja estabelecida e que para outras famílias sejam estabelecidas, a gente precisa estar invocando o nome do Senhor em favor dessa família. Então começa-se o quê? Com oração. Orar pelas famílias, orar pela sua família, orar pela minha família, porque nós entendemos que é um projeto divino. Amém, igreja? Quero ler a introdução com vocês. Preste atenção, porque é algo que vai resumir bem a nossa pregação de hoje. Eu coloquei assim: com relação à ótica bíblica e não contemporânea, iremos abordar nestes domingos de março sobre a condição da família diante do projeto original. A família nada mais é do que a base para a formação de qualquer indivíduo e, via de regra, o fundamento para uma sociedade voltada ao Criador com padrões moralmente equilibrados, éticos e justos.
Tentar diluir a família, seus valores e seu conceito original contribui para um mundo sem Deus e para um contexto de vida quase que insuportável ou mesmo insustentável. Por isso, à luz da palavra de Deus, iremos abordar sobre as verdades eternas que colocam novamente a família no alinhamento espiritual necessário para que esta seja, acima de tudo, funcional, propondo claramente a cada membro dessa família sua devida importância e sua evidente responsabilidade diante do seu contexto e da sua realidade de vida. Então nós entendemos que mesmo que a pessoa ela não seja crente, mas se ela entender o contexto familiar, ela não vai viver as aberrações que as pessoas querem que a gente viva. A gente não pode conceber que uma família seja composta de 2 homens e uma criança, 2 mulheres e uma criança, né? Ou chamar um pet de filho. Não quero filho, tem um pet. Não é o padrão, o modelo de família que nós enxergamos na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada estabelece o homem como pai, a mulher como a mãe, o homem cabeça, a mulher a sua auxiliadora, não menor nem maior, mas estará ali ao seu lado, e os filhos. Amém? Esse é o contexto bíblico de família. Se você ler a família de Gênesis e Apocalipse, todas elas funcionam assim. Amém? Não há alterações quanto a isso. Homem, cabeça, mulher, auxiliadora, filhos, depois netos, bisnetos e por aí vai. Não existe essa coisa de que eu não preciso me enquadrar na regra, mas com Deus eu preciso me enquadrar na regra. Irmãos, nós fomos criados para viver regras, leis, mandamentos, ordenanças, preceitos. O nosso Deus estabeleceu isso tudo para nós. E, como eu já preguei, isso não é ruim, isso é muito bom. Você ter limite, eu ter um padrão, olhar, esse é o padrão que Deus quer, então vamos cumprir esse padrão, porque é o padrão que dá certo, igreja. Amém? O homem, ele foi condicionado a morrer pela sua esposa. E vai me dizer que o homem não consegue fazer isso? Claro que ele consegue, porque Deus nos deu essa estrutura. A mulher ser submissa, ser auxiliadora do lar, administradora, ele deu ou não a mulher essa capacidade de ser sábia e edificar a sua casa? Claro que deu. O problema é que a gente quer que o homem não seja mais homem, a mulher não seja mais mulher, o filho não seja mais filho, seja amiguinho, e aí tudo se mistura, vira aquela bagunça, e aí nada do padrão de Deus é evidenciado, e o resultado disso são famílias disfuncionais. Amém? Famílias que não funcionam como família. É cada vez mais raro a gente ver uma família estruturada, né? Pai, mãe, filho. As famílias que a gente vê hoje, principalmente as que não são crentes, são famílias completamente à mercê das ideologias do mundo, porque nós, querendo ou não, somos produto do meio. Né? Nós somos seres influenciáveis. Assim como nós influenciamos, também temos capacidade de sermos influenciados. Então, a pessoa sem Deus, com nada na cabeça, com nada no coração, sem padrão nenhum, sem ideologia nenhuma, porque ela vai aceitar aquilo que vai satisfazer o seu coração e a sua carne, e ela vai se bandear para isso. Mas nós que somos crentes, temos a palavra de Deus como nosso norte. Então, a família bíblica está aqui registrada em Gênesis. Amém? Capítulo 2. Adão, Eva, vocês a partir de agora vão procriar, e os filhos de vocês, no momento certo, vão deixar vocês para terem suas próprias famílias. Amém? E esse rompimento não é ruim, é um rompimento bom e necessário. Quando é feito dentro do padrão de Deus, com equilíbrio, dá certo, dá bom. Amém? Como diz aqui, deixará, só para explicar, porque tem gente que é radical, né? Deixará o pai ou a mãe, diz que nunca mais quero ver ele, né? Isso que a Bíblia diz, né?
você realmente passar a viver a sua própria vida, com a sua própria família. Amém? Não é para nunca mais visitar o pai, nunca mais visitar a mãe, para deixar de honrar pai, para deixar de honrar a mãe, não é isso. Mas agora a coisa mudou. Se você estava sob a mercê de uma família, que era dos seus pais, agora você está a mercê das regras da sua própria casa. Amém? Glória a Deus. Porque eles já viveram a vida deles, já deixaram seus pais, que são seus avós, viveram a vida deles, agora chegou a vez de você viver a sua vida, e eles vão viver o restante da vida deles, você agora vai viver a sua vida, e assim, vida que segue, daqui a pouco aos seus filhos, daqui a pouco aos seus netos, e até Jesus voltar vai ser assim. Glória a Deus. A família, de fato, é um projeto divino, mas querem transformá-la em uma aberração diabólica. É ou não é uma verdade isso, igreja? Irmão, quando você olha para uma família estruturada em Deus, é a coisa mais linda do mundo. Né? Uma harmonia, um equilíbrio. Eu sei que quando a gente fala uma família em Deus, não digo no sentido de perfeição, porque ninguém é perfeito. Vai haver na família situações que você não vai querer viver, mas vai viver. Seja porque você errou, seja porque o outro errou, mas no fim o amor ele acaba prevalecendo. E aí vem o perdão, vem a compreensão e tudo se acerta. É assim que funciona. A Bíblia chega a dizer que o amor ele cobre uma multidão de pecados. Mas quem não tem esse padrão bíblico no coração, na primeira adversidade, o que ele faz? Eu vou voltar a ser solteiro, eu vou voltar para a casa dos meus pais, eu vou viver sozinho a partir de hoje, eu não quero mais saber de casamento. Como se escolher uma pessoa fosse algo que simplesmente eu peguei um celular, não gostei do celular, vou dar ele para outro. Não é assim que funciona. É uma vida, é uma alma. A coisa é tão íntima que Deus diz o quê? E serão dois uma só carne, uma só pessoa. Uma harmonia tão grande que tem implicações espirituais. Tanto que a Bíblia chega a dizer que a mulher santa santifica o marido e seus filhos. Ou seja, é algo profundo. Por isso que a gente não tem que se relacionar com qualquer um, com qualquer pessoa, simplesmente não gostei e vou para outro. Isso é um grande erro. Isso atrai maldição para a sua vida. Você acaba pulando as etapas que Deus estabeleceu para a sua vida, os processos que Deus estabeleceu, e aí tem um monte de gente que às vezes arruma até uma pessoa para casar, mas já foi tão ferida, ou feriu já tantas pessoas, que agora vai entrar no casamento toda machucada, e aí tem que se remendar para poder viver o casamento, quando na verdade deveria ser algo maravilhoso desde o início. Amém? Ou seja, as pessoas se machucam para depois querer a cura. Eu não preciso me machucar para saber que machucado é ruim. Amém? Eu não preciso encher minha cara de cocaína para saber que isso vai me dar overdose. Eu preciso? Claro que não, isso é burrice, ignorância. Só está vendo mal e pensa, comigo vai ser diferente. Não vai ser diferente. A matemática vai ser a mesma para todo mundo. É o que Salomão disse: não vi nada novo debaixo do céu. Já vi de tudo nessa vida. Tem nada novo. Tudo é a mesma coisa sempre. Então não pense você que saindo do padrão de Deus, como você vai dar certo. Porque não vai dar. Já deu errado. Se saiu do padrão, já deu errado. Amém? Vamos lá. Eu separei aqui um versículo bíblico para a gente iniciar em nome de Jesus. Salmo 96, abre aí por favor, versículo 7 e versículo 8. Salmos, lá no meio da sua Bíblia, capítulo não, né? Porque Salmo não tem capítulo, são salmos, são hinos, cânticos. Salmo 96, verso 7 e verso 8, vai dizer o seguinte: dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor o quê? Glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus
a Deus. Deus quer que a família glorifique a Ele acima de tudo e ofereça a Ele uma vida de devoção, de fidelidade, de comunhão. Essa é a família bíblica que Deus espera a que Ele estabeleceu na face desta terra. A gente não pode mudar isso. Se nós mudarmos isso, vai dar problema para nós, vai dar problemas para os outros. A gente tem visto aí pessoas que são influenciadas pelos erros de seus pais, né? Porque geralmente quando se começa um erro, se a gente não cortar esse erro, ele vai gerar consequências. É ou não é? Porque não é a mesma coisa. Sair do original de Deus, a gente até consegue ter uma vivência, mas não é a mesma coisa. Amém? Pai, mãe, filhos, netos, tudo no seu quadradinho, coisa mais linda do mundo, né? É uma harmonia que glorifica ao Senhor. E o texto diz que as famílias da terra devem dar glórias ao Senhor. Só que as famílias da terra não têm dado glórias ao Senhor, têm dado glórias a Satanás. Porque famílias disfuncionais, famílias sem o padrão bíblico, são famílias que não glorificam ao Senhor. Como é que eu glorifico ao Senhor com a minha família? Elas estão dentro do quadrado que Ele estabeleceu para a minha casa. Amém? E aí, vai ser uma das pregações desse mês de março, que é a condição de cada um no seu devido lugar, né? O papel do homem, o papel da mulher. Então, por isso que a gente está convidando você a não perder nenhum domingo, porque todos eles vão abordar assuntos necessários para a nossa família. E eu quero te provar na Bíblia que a família é um projeto de Deus, um projeto divino, não foi algo que foi estabelecido por um homem. O camarada estava ali sozinho, achou por bem se aliar a uma mulher e ali constituir uma família, ali ter filhos. Não, foi o próprio Deus, o próprio Criador que estabeleceu a família. Glória a Deus. E o que Deus estabeleceu, o homem não tem autoridade para colocar a mão e destruir. Eles colocam a mão para destruir e vão de mal a pior, é o que a Bíblia diz. Irmãos, as famílias modernas, elas não são um padrão bíblico. As famílias modernas são um padrão cultural, social, carnal, diabólico. É tudo menos padrão bíblico. Porque o camarada, ele quer conduzir a sua casa, ou a sociedade quer estabelecer uma família que não segue as regras que o próprio Deus estabeleceu. Como é que eu posso achar que um cachorro, ou um gato, ou um papagaio vai substituir um filho? Está entendendo? São pessoas egoístas, né? Que não querem se submeter ao que Deus estabeleceu, homens que não querem ter trabalho com filho, mulheres que não querem estragar o seu corpinho, vamos dizer assim, que não querem ali perder tempo amamentando, limpando meleca de criança, né? Elas não querem ter trabalho, a nossa geração é uma das mais egoístas que já pisou na face dessa terra. Ou geração egoísta, só pensam neles. Amém? Essa geração, por exemplo, se um homem, a geração Z que fala, né? Vê outro ali caindo de moto, ele vai olhar a pessoa caindo de moto, achar ele filmar a pessoa caindo de moto. Mas o homem de antigamente, que vai fazer o quê? Ele vai correr, ele vai ajudar a levantar, né? Então, a mentalidade mudou, a cultura mudou, as gerações mudaram, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, a minha família não precisa ser o padrão do mundo, a minha família precisa ser o padrão de Deus. Glória a Deus. Como projeto, a família tem um projetista, um idealizador. Deus, sem dúvida, em sua perfeição, amor e santidade, estabeleceu a família como base para a prosperidade da sua criação. Olha que coisa linda. Abre aí em Gênesis, volta um pouquinho, Gênesis 1, verso 27 ao verso 31. Volta lá,
A gente vai usar muito Gênesis, porque é o início da família, Gênesis capítulo 1, verso 27 ao 31. Acharam? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Macho e fêmea. O texto é bem claro, não é? Eu não posso mudar a Bíblia. A Bíblia não tem que ser atualizada, não, ela é o que é. Deus estabeleceu macho e fêmea, ponto. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para e todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Então, o projetista Deus, o idealizador Deus, ele estabeleceu a família dessa forma: macho e fêmea. E a Bíblia diz que ele os abençoou e deu uma ordem a esse casal e, consequentemente, às famílias, que elas cuidassem da criação. Então, a criação ia prosperar na mão do homem. Amém? Tanto que a criação foi amaldiçoada por conta do pecado do homem. Então, estava inteiramente ligado à questão da família em relação à terra. Ou seja, vocês vão multiplicar e vocês vão cuidar da minha criação. E essa criação vai prosperar na mão de vocês, porque eu abençoei vocês para isso. E aí entrou o pecado, e o que Deus faz? Ele amaldiçoa a terra por conta do pecado de Adão e Eva. Então Deus, ele criou a família e estabeleceu autoridade para a família. Então não é para o pet mandar na família, é para a família mandar no pet. Amém? O negócio é esse de invertermos o que Deus estabeleceu. Não é filho que manda em pai, é pai que manda em filho. Amém? Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Essa é a receita de Deus. Então hoje a gente vê filho falando alto com pai, com mãe, mãe e pai querendo não machucar o filho, tenta remediar, não tem como. Você está criando um monstro dentro de casa. É uma bomba relógio. Irmãos, quantas pessoas que deram para o mal, que viraram pessoas descontroladas, desequilibradas, foi porque tomou uma coça quando era mais novo. Então, não é? Quem, em vez de virar trabalhador, virou vagabundo. É uma igreja. Por que tem muito vagabundo no mundo? Falta de pai e mãe, famílias desestruturadas. Aí se relaciona com uma pessoa que não presta, o camarada não quer assumir o filho, some, arruma outro, te deixa só com os filhos. O que você tem que fazer? Trabalhar, taca numa creche, taca na casa da avó, tudo errado. Vai dar ruim, vai criar buraco dentro do coração dessa criança. Vai ou não vai, igreja? Eu falo por mim, minha receita de família é a bíblica, porque eu tinha um pai, trabalhava, chegava em casa de noite, e minha mãe ficava em casa cuidando dos filhos. Essa é a receita bíblica que dá certo. Não tenho mágoa do meu pai, não tenho mágoa da minha mãe, essas coisas de... Não, eu vi o esforço deles para manter uma família. Eu glorifico a Deus por isso. E procuro ter o mesmo esforço para cuidar da minha família. Esse é o padrão que dá certo. Não me faltou atenção. E eu digo para vocês que eles não eram pais carinhosos, mas presentes, isso aí. Não eram carinhosos, mas eram presentes.
essa coisa muito melosa, muitas vezes, que o pai ou a mãe quer oferecer para o filho, não vem, não traz consigo a presença do pai e da mãe. Ou seja, eu tinha a visão de meus pais sempre conosco. Meu pai como um super-herói e minha mãe como uma super-heroína que estava do lado dele cuidando dos seus filhos. Ponto. Essa é a família que Deus estabeleceu na face dessa terra. Não toque naquilo que é sagrado. Não toque naquilo que é santo. Você vai se dar muito mal por conta disso. Amém? Pastor, comecei errado, mas Deus, por misericórdia, está te trazendo para a realidade e dizendo para você, olha, você começou errado, mas não precisa continuar errado. Você está errado, mas não precisa continuar errada. E aí, por isso existe o padrão de Deus. Deus não quer condenar quem está fazendo errado. Ele quer trazer o errado para fazer o certo. E aí, quando o errado entende o certo e não quer o certo, aí ele cai em condenação. Então, nosso Deus está dizendo, ó, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa... Porque tem tanta gente perturbada no mundo, porque não estão buscando o descanso que vem de Deus. Querem o descanso do dinheiro, querem o descanso do sexo, querem o descanso do cônjuge, querem o descanso da viagem, querem o descanso de tudo. Mas o descanso que funciona, igreja, é o descanso que vem da parte de Deus. É a paz que excede todo entendimento. Se você nunca desfrutou disso, peça para Deus para você desfrutar a partir de hoje. Que não tem nada igual. Nada no mundo substitui a paz que Deus te dá. O mundo está caindo na sua cabeça, mas você está ali, firme e confiante de que Deus está no controle. É como Jó, né? Eu sei que o meu Redentor se levantará. Ou seja, a convicção daquele homem, todo ferido, pobre, sem família, sem amigo, a esposa queria que ele amaldiçoasse Deus, todo quebrado, todo lascado, mas ele não colocou a culpa na conta de Deus e ele declarou que ele ainda veria, né, a salvação, a restauração desse Deus na vida dele. Isso é fé, confiança, certeza de que, por mais que o mundo esteja caindo ao meu lado, eu tenho um Deus que está em meu favor. Amém? Por isso que, se você tem uma família e quer que ela esteja no padrão bíblico, tenha certeza de que o próprio Deus vai defender você diante das afrontas do diabo. Amém? Minha família vai ser destruída porque o governo está assim, porque o diabo está assado. Não, se você colocar a sua família diante do Senhor e crer que foi Ele que estabeleceu ela, com certeza ninguém vai conseguir se opor ao braço forte de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Amém? Então, igreja, conosco está o próprio Deus, que estabeleceu a minha família, a sua família, a minha casa e a sua casa, e vai sustentar essa casa até o fim, se você assim permitir. Abra, por favor, em Salmo 107, verso 41, em nome de Jesus. Salmo 107, verso 41, vai dizer o seguinte: mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro, e multiplica as famílias como rebanhos. Ou seja, Deus que livra o homem e que prospera as famílias da terra. É Ele que semeia, é Ele que planta as famílias na terra. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que multiplica as famílias. E aí, qual é a família que Ele quer multiplicar? A família que tem como projetista o próprio Senhor. Ele não quer multiplicar as famílias disfuncionais. Ele quer multiplicar as famílias funcionais. As que estão dentro do seu padrão. Amém? Irmãos, quando você analisa uma família hoje, de pessoas que não têm temor a Deus, é uma família totalmente destruída, e muitas das vezes as pessoas elas acham que aquilo ali
é uma família. Não, está todo mundo quebrado, mas somos uma família. Em que isso evidencia e glorifica o nome do Senhor? O que glorifica o nome do Senhor é uma família estruturada nele, dependente dele, focada nele, temente a ele. E hoje as pessoas não querem se submeter a Deus, não querem se submeter a nada, não querem se submeter ao outro. O camarada, ele muitas vezes, ele está no emprego, o padrão deu uma chamada mais forte, só quer sair do emprego, já quer brigar com o patrão. Ou seja, nós vivemos em um mundo de regras, e dentro da nossa casa tem um monte de regras, a gente precisa cumprir. Eu tenho regras como marido, como pai, que eu preciso cumprir na minha casa. Regras que foram estabelecidas pelo próprio Senhor. Amém? Então, diante dessas regras, eu preciso cumprir a cartilha de Deus. E aí, eu vou ser um homem em plenitude. A mulher vai ser uma mulher em plenitude. Os filhos vão ser meus filhos em plenitude. Não vai ser aquele filho quebrado, todo torto, porque o pai fez isso, porque a mãe fez aquilo. Irmãos, Deus, ele criou o homem de uma forma tão perfeita, santa, que quando entrou o pecado, estragou tudo isso. Mas a gente vai ver mais à frente que o projeto de Deus sempre foi a família. Desde Adão e Eva até a questão de que Deus, ele recomeça a humanidade. E quando ele recomeça a humanidade, através da Arca de Noé, ele começou com o quê? Com uma família. Então esse é o projeto original de Deus. A base da sociedade é a família. E isso o diabo não pode mudar, eu não posso mudar, você não pode mudar, o governo não pode mudar, as ideologias não podem mudar. Quem estabeleceu a família foi o próprio Deus. Amém? Quando Deus dá um reset na criação, como eu já falei, através do dilúvio, ele novamente estabelece a família agora como base para um recomeço. Então ele estabeleceu a família para o começo e ele vai recomeçar a humanidade, mas ele recomeça com o quê? Com uma família. Então o projeto de Deus é sempre iniciar a sociedade, o mundo, povoar o mundo com base na família. Porque se sair dessa base, irmão, dá ruim, começa a feder, começa a estragar, o homem não é mais homem, a mulher não é mais mulher, os filhos não são mais filhos. E aí, se a pessoa perde o referencial dela de família, perdeu-se tudo. E, consequentemente, quem vai pagar o preço? A sociedade. Amém? Pessoas completamente destruídas por dentro, sem padrão de nada, sem referência de nada, pessoas completamente doentes, vão gerar uma sociedade doente, que é o que a gente tem visto aí. A mulher pega um bebê, uma boneca, né? Que parece criança, e diz: meu filho, é minha filha. E compra carrinho, empurra, sai no sol, como se fosse de verdade mesmo. São pessoas desequilibradas, porque elas não têm um padrão, elas não têm um parâmetro, mas o parâmetro está aí, só não vê quem não quer, é ou não é? Glória a Deus, vamos lá. Abra por favor em Gênesis, capítulo 6, verso 13. Volta aí um pouquinho, volta aí para o primeiro livro da Bíblia, capítulo 6. Vai falar de Noé e a sua família. Tudo isso para você compreender, igreja, que a família é um projeto divino, independente de qualquer coisa. Acharam? Diz assim, verso 13, depois do 17 e 18. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expiará. Mas contigo, ou seja, com você, estabelecer o meu pacto, a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos,
e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Olha o que Deus está mais uma vez colocando dentro de um pacto, dentro de uma aliança, o quê? A família. Então Deus tem um pacto com a família. E se depender de Deus, Ele não vai quebrar esse pacto. Amém? Creia que a tua família tem um pacto com o Senhor. Tem uma aliança com esse Deus. E aí, criou Adão e Eva. E abençoou, a Bíblia diz. E aí, Ele diz que faz um pacto com Noé. E aí, Noé, entra você, tua mulher, teus filhos, tuas noras dentro da arca. Vou começar tudo de novo. E o povo que vai frutificar na terra precisa de uma base. E vocês vão ser a base, como família, para esse crescimento, para esse repovoamento da terra. E foi assim. Só que, depois que entrou o pecado, a coisa desandou de verdade. Tá vendo? Então aqui mostra que a família é um projeto de Deus. E Deus não mudou o curso desse projeto. Ele mostrou que com o dilúvio, Ele continua tendo a família como seu projeto original e seu projeto primordial. Então, se Deus não abre mão da família, quem sou eu e quem é você para abrir mão da sua? Então entenda, olhe para a sua família e creia, a minha família vai andar nos passos do meu Criador. A minha família vai se enquadrar nos eixos com esse Deus, que fez uma aliança com Adão, que fez uma aliança com Noé, e vai fazer uma aliança comigo em nome de Jesus. Então você precisa crer que Deus é a favor da sua família, que Deus quer abençoar a sua família, mas você precisa fazer o necessário. Qual foi o necessário de Noé? Construir a arca, usar as ferramentas que Deus deu a ele, usar os materiais que Deus deu a ele. E aí, diante disso, ele teve todo um processo para construir a arca e colocar a sua família lá dentro. Amém? Veio o dilúvio, matou todo mundo. Mas quem sobrou? Noé e a sua família. E aí, irmãos, talvez você pense, pastor, mas já vi tantos casamentos destruídos, já vi tantas famílias destruídas, mas se depender de Deus, a sua não vai entrar na estatística. Se depender de Deus, o seu filho não vai entrar na estatística. Mas você precisa crer. Senhor, faz um pacto com a minha casa. Eu quero assumir uma aliança com o Senhor em favor da minha família hoje. Que a minha família não se perca. Não morra com o dilúvio de juízo, Senhor. Que a minha família entre na tua arca. Me ajuda, Senhor, a cuidar da minha família. Me ajuda a ser sábia. Me ajuda a entrar no teu padrão. A ser um homem que tem um padrão de Deus. Uma mulher que tem um padrão de Deus. Um filho que tem um padrão de Deus. Você tem que olhar para a tua família como um privilégio. Você tem o privilégio de hoje ter uma família. Tem gente que não tem família. E aí, muitas das vezes as pessoas, elas lá no final da vida, depois que viver uma vida toda desregrada, vai compreender e vai entender e vai aceitar a ideia de que ele vacilou quando ele não casou, ele vacilou quando ele não teve filhos. Não, né? Só que aí já foi, já passou. Deus está dando a receita do sucesso aqui e agora, através da sua palavra. Então, se a gente entender e aceitar esse padrão para a nossa casa, as coisas vão fluir. A mulher não é o macho da casa. O homem não é a mulher da casa. Amém? O homem é o cabeça, é ele que manda, é ele que estabelece dentro de uma concordância com a esposa. Também reino dividido não subsiste. Por isso que quando você se alinhar com alguém, se casar com alguém, tem que ser bem uma coisa bem, você tem que entender que essa pessoa vai ser uma pessoa que vai estar com você o resto da sua vida. Então não adianta daqui a 5, 10 anos descobrir que ela não era nada daquilo. Aí já foi. Amém? E se descobrir que ela não era nada daquilo, que você tem amor suficiente para fazer com que a coisa dê certo. Amém? Então, irmãos, eu preciso só saber isso. Deus é a favor da minha família. Então, é o que eu preciso saber. Amém?
Então eu vou orar pela minha família e Deus vai me responder. Eu vou clamar pela minha casa e Deus vai atentar para essa oração. Eu vou me posicionar como servo do Senhor dentro da minha casa e Deus vai operar o sobrenatural. Porque Deus está a nosso favor, Ele não está contra a família, Ele é a favor da família. Quem é contra a família é o diabo e a sociedade contemporânea de hoje. É amém? Que coloca lá um desfile, uma família dentro, um lata de conserva, para quê? Zombar. Zombar do que é reto, zombar do que é justo, zombar do que é perfeito, zombar do que Deus estabeleceu. Porque o mundo é isso. Porque, na verdade, no fundo, eles queriam ter o que você tem, mas não querem pagar o preço que você paga. É amém? Porque, irmãos, as mulheres são empoderadas hoje. Eu me sujeitar a homem, duvido, né? Ver Sara chamando Abraão, meu senhor. Coisa linda, isso não é desmerecendo Sara diante de Abraão, não. É respeito. As mulheres de hoje não sabem o que é respeitar um homem. Não é? Trata o homem como um cachorro em casa, mete o marido dele para os outros. Cadê o respeito por esse homem? Que vai lá, que trabalha por você, que paga o preço. Ou você acha que é fácil ser homem? Você queria trocar de lugar? Não faça isso. Eu não queria trocar de lugar e passar a parir um filho. Eu não quero. Não é? Deus me livre. Eu fico olhando para as mulheres, quantas complexidades que envolvem uma mulher, né? Meu Deus, quanto sofrimento, Jesus, graças a Deus que eu sou homem. Homem é mais simples, mais prático. Tem uma responsabilidade muito grande. Mas é mais fácil ser homem, na minha opinião, do que ser mulher. Né? Realmente é complicado do início ao fim, né? Quando chega uma idade é menopausa, aí um monte de situação, um calor absurdo, a mulher que está sofrendo. Às vezes eu estou com frio, liga o ventilador, meu Deus do céu. Rapaz, que climatização pessoal é essa que essa pessoa tem, né? Mas o homem bíblico, ele é um homem bem-aventurado. A mulher bíblica, ela é uma mulher bem-aventurada. Então, né? Coisa linda você construir uma história, uma vida com uma pessoa. As pessoas não querem mais construir nada com ninguém. Elas querem ser felizes. Ah, se você não se enquadrou no meu conceito de felicidade, então não serve para mim, vou para outro. E aí fica caçando a felicidade, não vai encontrar. Que a felicidade não está no outro, está em Deus. E está nos padrões que Ele estabeleceu. Então, enquanto a pessoa não se enquadrar, não se sujeitar à potente mão de Deus, Deus nunca vai exaltar ela. E aí tem as pessoas que são exemplo, que casaram não sei quantas vezes, filhos completamente perdidos. Então, né? Quando você tem um filho que se perde por conta das suas próprias decisões, é uma coisa. Mas quando ele se perde porque você influenciou diretamente isso, aí é triste. Amém? Não, eu quero seguir o mundo. Meu pai, minha mãe, meus avós são de Deus, mas eu quis seguir o mundo. É um direito que você tem. Agora, você seguir o mundo porque não tem um padrão de Deus perto de você, aí é muito triste. Então, você é o padrão de Deus para a sua família. Pastor, lá em casa só eu servo ao Senhor. Glória a Deus. Tem alguém que está lá, que pode orar, que pode clamar, que pode interceder, que pode levantar a mão. Amém? Mas se você não busca, se você não crê que a tua família é uma bênção, aí fica difícil de Deus operar na sua vida, porque o texto de Hebreus 11:6 vai dizer o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você olha para a sua casa, está um pé de guerra. Está Estados Unidos e Israel contra Irã. Bombardeio danado. Mas você tem que crer que a paz que excede todo entendimento está sobre você e que o poder de Deus está operando em seu favor. Eu não sei qual o cenário que eu vou encontrar quando chegar em casa, mas o que eu creio que o Senhor está comigo e que o Senhor está atento à minha oração e que o Senhor vai fazer a minha família dar certo. Essa é a convicção que nós temos que ter, igreja. Senão não vale a pena ser crente, não é?
Se eu não creio, se eu não espero, se eu não confio, se eu não dependo, você é mais um na multidão. E Deus não quer isso de mim, não quer isso de você. Ele crê. Você tem que crer que esse Deus, que é a favor da família, também é a favor da minha e da sua família. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Vamos lá. O pecado, o agente destruidor da família. Deus fez o homem perfeito, mas por conta do pecado, esse homem colocou tudo a perder, dando lugar à insatisfação, à vaidade, à rebelião, ao egoísmo e à desobediência. Abra, por favor, em Romanos, capítulo 6, verso 23, a parte A do versículo. Novo Testamento, Romanos, capítulo 6, verso 23, a parte A, o que vai dizer aí? Romanos, capítulo 6, verso 23, vai dizer o seguinte: porque o salário do pecado é a... O texto é bem claro, que onde tem pecado, tem morte. Amém? Então você não pode aceitar viver uma vida de pecado, nem aceitar que a sua casa viva uma vida de pecado. Não é que você vai forçar um incrédulo dentro da sua casa a ser crente, não é isso. Mas você tem que olhar para os pecados dele e não se sentir anestesiado por esse pecado. O camarada vai para um bar, encher a cara e você acha normal. Ele gosta. Não, ele não tem que gostar. Amém? Não, ele fuma. Ele já me traiu. É normal já. Não, você não tem que se conformar com o pecado. Nem com o seu, nem com os dos outros. Amém? Porque o salário do pecado, ele gera morte. Você quer que entre a vida, mas você é conivente com o pecado. Está entendendo? Senhor, traz vida para o meu lar. Aí está lá, fazendo tudo o que não deve fazer. Deus quer dar vida, mas você está produzindo a morte. Olha isso, Deus. Aí vamos fazer uma campanha de oração pela família. Todos aqui, Senhor, converte, dá de espada no valente, Senhor, faz, acontece. Chega lá, abre a boca, é palavrão. Aí se junta para falar o que não presta. Segue para fazer o que não deve. Aí fica difícil. E aí você entende por que uns Deus abençoa e outros Deus não abençoa. Porque que uns conseguem se erguer e outros não conseguem se erguer. Porque umas famílias são restauradas e outras não são restauradas. Será que é um Deus dividido? Um Deus que tem penimba com a família de um e ama a família do outro? Não é. Deus estabeleceu as famílias e Ele quer que as famílias deem certo. Mas Ele precisa entrar. É o que Jesus falou para os escribas, a minha palavra não entra em vocês. Vocês não deixam, vocês trancam o coração. A palavra fica ali batendo, e vocês não abrem o coração. Então, se você quer a sua família restaurada, quer que ela se enquadre no padrão de Deus, você precisa ser o principal agente para isso. Amém? Lutar contra o pecado, contra os seus e contra os da sua família. Assim, eu não aceito mais que o meu filho vá para a rua e se prostitua. Eu não aceito mais que a minha filha, Senhor, fique andando de shortinho na rua e se embrenhando com um, se embrenhando com o outro. Eu não aceito mais que o meu marido, ele pare num bar e fica ali bebendo até cair. Não aceite o erro, o pecado. Amém? Quem aceita o erro, o pecado, é o Satanás, o próprio diabo. Ele estabelece isso. Ele se agrada disso. Se a santidade é o padrão de Deus, o pecado é o padrão de Satanás. Amém? O padrão de Satanás é o que? O pecado. E aí você quer Deus, quer a vida de Deus com o padrão do pecado. Com o padrão do diabo não dá. São duas naturezas que não batem. Uma repele a outra. É o que Paulo diz. Com a comunhão que existe entre a luz e as trevas.
entre Jesus e Belial, qual é a comunhão que há entre a vida e a morte? Então, a Bíblia deixa muito claro, porque o salário do pecado é a morte. Então, pare de viver uma vida de pecado, ou de ser conivente com o pecado. Amém? A gente está colocando para vocês algumas bases para você entender que a família é um projeto divino e como estabelecer essa família como um projeto divino. E a gente está olhando para a palavra para que você entenda isso. Bom, já entendi que a minha casa é um projeto de Deus. Aleluia. E já entendi que na minha casa não pode entrar o pecado. Glória a Deus. São os passos que você precisa seguir para poder começar a invocar o nome do Senhor de forma correta. Amém? Pedir ao Senhor com petições lícitas. Ou seja, teu marido precisa se converter e você está preocupado em Deus aumentar o salário dele. Está entendendo? O cara é ímpio, se morrer vai para o inferno, mas a pessoa não está preocupada com isso. Ela quer que ele ganhe um pouquinho mais para melhorar a condição de vida deles. Então é o pensamento de hoje. Então nós temos que pensar com a mente de Deus. A prioridade para minha casa é a salvação. Amém? Se a tua casa for salva, olhar para o lado, está salvo. Olhar para o lado, está salvo. Se morrer todo mundo aqui agora, a gente vai morar no mesmo céu. Glória a Deus. Muito obrigado. Pronto, você já está feliz. Se sinta bem-aventurado. E aí você vai poder declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que buscar isso para a sua vida. Senhor, eu ainda vou declarar isso lá no altar da igreja. Coloca isso no seu coração. Deus está falando com alguém nessa manhã. Coloca isso no seu coração. Senhor, eu vou declarar lá naquele altar, naquele púlpito, que eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Que Deus quer restaurar a igreja. Deus quer fazer com que a tua família se enquadre no padrão dele. Coisa linda vai ser quando isso acontecer. Jesus. Amém? Aleluia. Abra também Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Eclesiastes, depois de Provérbios, capítulo 7, versículo 29. Aleluia. Acharam? Mas é o seguinte: vede isto, tão somente achei. Isso, Eclesiastes 7, 29. Que Deus fez o homem o quê? Reto. Mas ele buscou muitas invenções. Deus fez um padrão, mas as pessoas querem sair desse padrão. Ah, mas quem disse que a família precisa ser pai, mãe e filho? Deus. Está entendendo? Ah, foi o pastor. Não. O pastor comunicou o que Deus disse. O pregador ministrou o que Deus disse. Mas quem estabeleceu isso foi Deus. Deus não estabeleceu duas mulheres e uma crianças. Porque a criança ela precisa ter o padrão do homem e o padrão da mulher. Se ela tiver só o padrão da mulher, cadê o padrão do homem? Se tiver dois machos cuidando de uma criança, cadê a mulher naquele lar? Está entendendo, igreja? Então eles querem mudar aquilo que Deus estabeleceu e querem que você bata a palma para isso. Coisa linda, né? É um amor. O que tem dois homens se amarem? Né? Só que o amor está ligado também a gênero, macho e fêmea. O próprio Deus estabeleceu assim: eu criei macho, capacidades, comportamento. Eu criei fêmea, capacidades, comportamentos. Ponto. Um vai se unir ao outro e serão uma só carne. Então, como é que a família bíblica vai ser estabelecida com dois homens? Ou com duas mulheres? Né? Não tem como, igreja. Isso não é amor, isso nunca foi amor, isso nunca vai ser amor, não se engane. Ah, pastor, mas, poxa, eles estão bem intencionados.
Aí aquele clichê de boas intenções, o inferno está o quê? Boa intenção não vale para Deus. Gideão, com boa intenção, fez um éfode. E Israel começou a adorar aquele éfode. Desviou Israel por causa daquele éfode. De ouro foi feito. Ou seja, muitas boas intenções geram pecados. Deus não quer boa intenção, Ele quer submissão à sua palavra. Ah, mas eu fiz porque eu achei que ia dar bom. Não. Você saiu do padrão de Deus e achou que o seu padrão ia dar certo. Isso é rebeldia, rebelião, submissão, vaidade, egoísmo. É tudo menos boa intenção. Amém? Então vamos lá. A gente está encaminhando já para o fim. Deus continua a favor da família. E por isso, tudo que é contra a família é contra Deus. Abre em Gênesis capítulo 12. Verso 1 ao 3. O que diz? Vamos lá. Volta aí para o primeiro livro. Gênesis capítulo 12. Do verso 1 ao 3. Deus continua a favor da família. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Deus continua querendo abençoar a sua família, agora em Cristo Jesus. Então sempre foi o projeto de Deus abençoar a família. E Ele não mudou o seu projeto. Amém? Então continue crendo. Deus em Cristo vai abençoar a minha família. Abra, por favor, em Provérbios 22, 28. Provérbios 22, 28. São bases bíblicas que a gente tem para poder validar a nossa pregação. Provérbios 22, 28 vai dizer o seguinte: não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Irmão, a tradição, o tradicional, o conservador tem que ser mantido. Amém? Porque o próprio Deus estabeleceu isso para Israel. E aí na divisão das terras foram estabelecidos a dimensão que cada tribo ia ter. E aí ele dá essa ordem, dizendo que, olha, tribo de Benjamim, não queira ser espertinha e queira ultrapassar para a tribo de Dan, não, hein? Respeita os marcos antigos, respeita os limites antigos. Isso vale também para aquilo que Deus estabeleceu como mandamento. Então ele estabeleceu um mandamento lá atrás, esse mandamento vai continuar estabelecido aqui, agora, para a gente. Então eu não posso remover o que Deus estabeleceu. Amém? Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Respeite o que deu certo. Valoriza o que deu certo. Não é para valorizar o que está dando errado. É para valorizar o que deu certo. Amém? Ah, mas meus pais, no meu caso, não eram crentes. Mas na ignorância deles, eles estabeleceram um critério, um padrão de família. E aí, eu entendi claramente que o padrão bíblico para a família era aquele que eu vivi: pai, mãe, filhos. Pronto. Amém, igreja? Não é dos pais uma mãe, não é das mães um pai, não é dos pais, não é das mães. Pai e mãe e ponto. Vamos lá, para encaminhar para o final. A visão mundana ou secular sobre a família. Em um mundo sem Deus, não é de se espantar que a família tradicional ou conservadora perca seu espaço na sociedade. Para o mundo, uma família pode ser composta por duas mães,
ou por dois pais, ou por um pet de seus pais, por exemplo, ou mesmo qualquer formatação abominável que ofende a santidade e a soberania de Deus. Eles, de fato, são avessos à moral e aos bons costumes. Abra, por favor, em Isaías 5, verso 20 e 21, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo 5, do verso 20 e 21. Texto bem conhecido. Acharam? Diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. A gente vê uma multidão de sábios que acham que sabem gerir ou sabem administrar uma família, quando na verdade eles estão sucumbindo diante da realidade, daquilo que é a vida, daquilo que Deus estabeleceu. Porque eles estão indo contra o próprio Deus, dizendo que a luz não é luz, é trevas. E que as trevas não é trevas, é luz. Quem determina o que sou eu, não é mais Deus. Essa é a mentalidade do mundo, inclusive para a sua família. Eles não aceitam a igreja. Quando a mulher se posiciona como uma esposa sábia que edifica a sua casa, ela recebe uma enxurrada de acusações. É ou não é? O homem é a mesma coisa. É machista, é homofóbico, é isso e aquilo. Não. É o padrão original de Deus. E o ofendido, ele, em vez de se sujeitar ao certo, ele quer que eu, certo, me sujeite a ele que vive de forma abominável. Isso nunca vai acontecer, porque o nosso Deus tem um padrão e nós temos prazer em seguir esse padrão. Glória a Deus por isso. Para a gente finalizar, Provérbio 11, 20. Abra aí, por favor. E aí eu vou ler a conclusão com vocês. E a gente vai encerrar em nome de Jesus. Provérbio 11, 20. A abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Amém? Então Deus tem prazer no certo e não no errado. Para a gente concluir, é evidente que a célula familiar está sendo duramente atacada pelas autoridades, pela mídia, pelo sistema, pela sociedade como um todo. Mas isso não deve implicar em uma desistência da igreja e do crente em relação à defesa do que é sagrado. Por isso, continuemos a orar pelas famílias e a batalhar por tudo que é santo, reto e justo aos olhos do nosso Deus e Criador, que estabeleceu regras e padrões claros para que a família e o ser humano fosse bem sucedido. Amém? Você crê nisso? Fique bem em nome de Jesus. Aleluia. Guarde essa palavra no seu coração.